Lula visita a Argentina na última cúpula do Mercosul com a Argentina enquanto presidente e na primeira visita oficial do Lula enquanto Milei é presidente da Argentina também. O que vai ser discutido? Já adianto para vocês que há a possibilidade até mesmo de saída da Argentina do Mercosul. Falar também, galera, sobre as sanções que os americanos aplicam contra o Sudão pelo suposto uso de armas químicas no país, enquanto os americanos conseguem tentar mediar uma situação entre República Democrática do Congo e Ruanda. No Sudão, a guerra civil só se alastra, entender exatamente o porquê, enquanto nós temos também o Trump exigindo, até com uma certa política intervencionista imperialista em Israel, que o Benjamin Netanyahu deixe de ser perseguido pelos promotores do país, ameaçando cortar ajuda militar a Israel. Falar um pouquinho também, galera, sobre os ataques bem efetivos que a Rússia fez. Eu diria que foram os maiores dos últimos tempos, e a grande concentração de militares para uma nova ofensiva que se aproxima, tendendo a dominar a cidade de Pokrovsk, super estratégica para os anseios russos. Mas ao mesmo tempo que ataques e ofensivas estão sendo planejadas, o Putin fala em uma mediação com a Ucrânia. Será que dá para acreditar? Para finalizar, pessoal, falar para vocês também de dois desafios ao governo Trump. Um, com novas críticas do Elon Musk sendo feitas, falando que ele está destruindo a indústria do futuro para preservar a indústria do passado e vai promover um desemprego generalizado nos Estados Unidos. Sim, o Elon Musk continua criticando o Trump e também a possibilidade de um prefeito nascido no continente africano, socialista, islâmico e totalmente favorável à migração e à taxação dos super ricos na cidade mais importante dos Estados Unidos. Será, galera, que vai rolar? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, não sou eu que estou falando, são mais de 3 milhões de usuários no Brasil, é parceiraça aqui do canal e está oferecendo para você a possibilidade de comprar dólares com as melhores taxas do mercado. Não precisa acreditar em mim, basta você conferir. E agora, até o dia 30, tá acabando, hein, pessoal, os últimos dias, você usando o cupom Ricardo40Fonte tem acesso até 2% de cashback. Tem algumas regrinhas, né? Tem que abrir a conta, vai estar conversando nos primeiros 15 dias e tal. Mas é super simples para você ter acesso a uma conta internacional que é aceita em mais de 180 países e ainda ter a possibilidade de ter acesso ao melhor cartão de crédito do Brasil, que é o cartão de crédito que eu utilizo, aliás, a Nomad é a minha conta internacional, tá? Para recebimento, envios, enfim, de valores. E com o cartão Nomad Explore, você tem acesso a pontos que não expiram, você vai ganhando cashback dolarizado para montar ali suas posições, e nesse momento em que o dólar está com 5,48, se eu não me engano, enquanto eu gravo para vocês, é um dos menores valores dos últimos tempos, e com o IOF, que foi baixado, pelo menos por enquanto, pode ter uma judicialização do processo, claro, eu, Ricardo, não é recomendação, claro, mas estou aproveitando para diversificar minhas posições. Caso você queira também dolarizar parte do seu patrimônio, pessoal, link na descrição ou QR Code destacado na tela para vocês. Cupom Ricardo40Fonte ainda ganha 2% de cashback até o dia 30, hein, pessoal? Corre que tá acabando. Belezinha? Então, bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, de fato, pessoal, a gente vai ter, nesse futuro próximo agora, uma cúpula do Mercosul. Aliás, a última cúpula com a Argentina enquanto presidente. Não que a Argentina necessariamente vá sair da organização, mas a presidência ela é rotativa, ela varia a cada 6 meses, e nos próximos 6 meses, a partir de julho até o dia 31 de dezembro, Brasilzão vai assumir a cadeira de presidente do Mercosul. O Brasil já falou que os seus principais objetivos vão ser aumentar a cooperação econômica. A gente sabe que o Mercosul é considerado um bloco imperfeito, em que sentido? É um bloco econômico? É, mas vários produtos são sobretaxados, tem protecionismo, Brasil e Argentina com vários conflitos e por aí vai. Mas não só cooperação no sentido econômico, mas também numa tentativa de combate ao crime organizado, segundo, claro, o Brasil. Tem também o objetivo de consolidar a entrada da Bolívia na organização. A Bolívia entrou, mas ainda está em processo de adesão com a tarifa externa comum e outros mecanismos, ainda não sendo plenamente adotados. E, finalmente, segundo o Brasil, dessa vez vai, eu particularmente desconfio, mas vamos ver, né? A consolidação do acordo Mercosul-União Europeia, que, segundo o Brasil, agora com o Brasil na presidência, finalmente vai sair. Se vai sair ou não, são outros 500. Com a Argentina na organização, e aliás, com Lula indo visitar a Argentina pela primeira vez desde que o Milei se tornou presidente do país, o principal ponto de discussão é a TEC, a Tarifa Externa Comum.
A gente sabe que a Argentina tem um viés muito mais liberal e tem uma proximidade maior com o governo Trump. Até para evitar essas políticas de sobretaxas, tá? Eu trouxe para vocês, lembra que o Milei falou que o Brasil deveria agradecer aos argentinos, porque se a taxa que foi cobrada do Brasil foi só de 10%, foi porque o Milei atuou junto às autoridades americanas para que os países do Mercosul fossem taxados só em 10%. Cara, de verdade, não é muita verdade isso, tá? Porque o que o Trump fez foi fazer um cálculo com cada um dos países individualmente. E o Brasil, ele apresenta um déficit comercial com os americanos. E todos os países que apresentavam déficit comercial com os Estados Unidos foram taxados na taxa mínima, que era de 10%. Mas enfim, né, faz parte da política aí essas deliberações. No final das contas, galera, a Argentina, ela até estava ameaçando sair do Mercosul porque a Argentina quer fechar alguns acordos, alguns tratados de livre comércio com os Estados Unidos. Só que pertencendo ao Mercosul não pode, porque se o produto americano ele entra no mercado argentino sem imposto, consequentemente está no mercado brasileiro também sem os devidos impostos. A Argentina conseguiu algumas conquistas de deixar alguns produtos fora dessa tarifa externa comum e muito possivelmente vai conseguir continuar na organização, mas também promover uma abertura econômica em relação aos americanos. Ou seja, deve ser importante aí pela unificação, a Argentina possivelmente não sairá mais do Mercosul. Enquanto isso, galera, temos também notícias importantes em relação às sanções do Sudão. Por quê? A gente sabe que o Sudão, já fizemos vídeos aqui no passado, tá? É um país extremamente complicado, para falar o mínimo. A gente teve uma ditadura no país que durou de 89 até 2019, de um senhor chamado de Omar al-Bashir, que inclusive foi condenado por crimes de guerra. Quando ele foi deposto, iniciou-se um período de transição, uma transição para a democracia, essas transições não dão muito certo, né, convenhamos, em que teríamos um governo civil-militar. De 2019 até 2021, um governo militar com uma espécie de consultoria civil, depois um governo civil com uma espécie de consultoria militar, para aí depois começar o período democrático. Só que a partir de 2021, os militares do país alegaram, quando seria o momento dos civis assumirem o poder no país, que havia um caos, que havia movimentos jihadistas, que era muito perigoso, algum tipo de manifestação de volta de uma ditadura. Então, para impedir que grupos autoritários chegassem no poder, instalou-se uma ditadura. Sim, assim que funcionam as coisas, né? E aí o general Al-Burhan, que é o chefe do exército do país, tomou as rédeas, tomou o poder. Em contraposição, dentre várias milícias que atuam, tinha uma milícia que, inclusive, era ligada ao Omar al-Bashir, que era uma milícia liderada pelo Hamdan Dagalo, que também tinha, inclusive, algumas ligações próximas com o exército sudanês. Começou-se uma disputa pelo poder entre esses dois grupos, o grupo paramilitar do Dagalo e do general Al-Burhan, e o Sudão, desde então, passa por uma guerra civil. Hoje a gente pode falar que a pior crise humanitária, não sou eu que estou falando, é a própria ONU. São mais de 13 milhões de deslocados no país. E aí, supostamente, segundo os Estados Unidos, as tropas do general Al-Burhan, do exército oficial do país, teriam utilizado armas químicas, armas que são proibidas pela comunidade internacional para combater as forças paramilitares. Por conta disso, sanções, impedindo a chegada de ajuda humanitária, venda de equipamentos, venda de armas, foram confirmadas para o Sudão. Por que eu trago isso para vocês? Porque, infelizmente, né, a gente fala pouco do continente africano, eu venho tentando trazer um pouco mais aqui para vocês. Porque é um continente bastante conflituoso, principalmente em algumas localidades, e hoje consolida-se com a pior crise humanitária. Agora, com essas sanções, na verdade, pessoal, tanto o Dagalo como o Al-Burhan, eles já estavam sendo sancionados pelos Estados Unidos, então pouca coisa efetivamente vai mudar. Mas trago para vocês verem que existe a possibilidade de ter uso de armas químicas no país, e é um país que passa por uma gravíssima guerra civil. Enquanto isso, temos também o Trump, numa atitude até, eu diria, um pouco imperialista, porque interfere nas políticas públicas internas de Israel, e ele coloca uma carta, um super trunfo ali, que é a sua ajuda militar, em relação ao Benjamin Netanyahu. Eu venho trazendo para vocês que o Benjamin Netanyahu vem sendo pressionado pela oposição, tanto pela sua atuação na faixa de Gaza, e aí você não pode ser 880, entre o preto e o branco existem várias cores de cinza, não quer dizer que a população que se manifesta contra o Benjamin Netanyahu pelas suas ações em Gaza, que gosta do Hamas, né? São coisas bem diferentes, claro. Mas vem criticando o não resgate dos reféns, algumas prioridades muito mais em relação à parte militar do que à parte social, a extensão da guerra, algumas declarações dos seus ministros que o povo palestino não mereceria existir, o deslocamento forçado de parte da população palestina, e nada disso é defendendo o Hamas, e sim criticando a postura do Benjamin Netanyahu. Além disso, Benjamin Netanyahu está envolvido em escândalo de corrupção.
Segundo Trump, palavras dele, tá? É terrível o que estão fazendo em Israel contra o Bibi Netanyahu, apelido que dão ao Benjamin Netanyahu, né? É uma caça às bruxas semelhante à que fui obrigado a suportar durante o meu governo. Não permitiremos, nós americanos, que os promotores descontrolados continuem fazendo isso. Gastamos bilhões de dólares por ano apoiando Israel. Deixem Benjamin Netanyahu ir. Ou seja, porque o Benjamin Netanyahu ele pediu que tivesse um adiamento do seu julgamento, da sua prestação de esclarecimentos frente à justiça, alegando que ele está envolvido numa guerra em Gaza, que acabou de atacar, por exemplo, o Líbano, alegando que existe um conflito de fato contra o Irã, e existem outras prioridades a não ser que não seja a declaração à justiça, né? Ou seja, quer me investigar? Me investiga, mas me investiga depois que os conflitos acabarem. Por isso que eu falo, não que esteja sendo feito de propósito, isso, de novo, né, seria uma ilação muito irresponsável do fazer, não consigo confirmar com 100% de certeza. Mas, assim, que com certeza, seja proposital ou não, Israel estar envolvido em um conflito ajuda o Benjamin Netanyahu a não cair do governo, isso com toda certeza. Existem políticos que cogitam que quando as guerras acabarem, teremos uma moção de desconfiança, um afastamento do Benjamin Netanyahu e, eventualmente, até a sua prisão, por escândalos de corrupção. Se os Estados Unidos, cara, estão falando que vão deixar, porque não falou diretamente, mas deu pra perceber a indireta, né? O que o Trump colocou? Ô, promotores, vocês estão perseguindo muito o cara aí, ó. Se vocês continuarem perseguindo Benjamin Netanyahu, nós Estados Unidos, que ajudamos com bilhões de dólares Israel, podemos sim cortar o apoio a vocês. Enquanto isso, cara, na Rússia, entre Rússia e Ucrânia, a gente teve um ataque gigantesco dos russos que se passou por essa madrugada. E lembrando que a gente teve no dia de ontem imensos elogios do Trump em relação ao Putin e imensos elogios do Putin em relação ao Trump. Aí o Putin vai lá e faz um dos maiores ataques contra a Ucrânia. Um ataque que contou com 477 drones, 4 mísseis Kinzhal, 7 Iskander e 50 mísseis de cruzeiro, aproximadamente. Regiões como Sumy, Zaporizhia, Lviv, ali próximo da Polônia e outras regiões foram atacadas. Ou seja, foi um ataque bem significativo, inclusive pegando contra posições civis. O Zelensky ele anunciou a sua retirada da Convenção de Ottawa, que impedia colocar minas terrestres, né? Isso também Finlândia saiu, a Polônia, os países bálticos também saíram, numa tentativa de conter um possível avanço russo, até porque, segundo a própria Ucrânia, segundo Alexander Sirski, por exemplo, que é um dos responsáveis pela defesa do país, nós temos hoje uma concentração gigantesca dos russos para uma nova ofensiva. A Rússia planejava uma nova ofensiva na região de Sumy. Aparentemente, por enquanto, ela está paralisada. A Rússia conseguiu avançar algumas posições, mas não conseguiu passar muito disso. Agora, o novo objetivo é Pokrovsk. É um local de mina de carvão, o carvão coquificável, por exemplo, ou seja, grandes recursos naturais ali estão, que era uma cidade que tinha cerca de 60 mil habitantes. Hoje em dia, claro, né, depois da guerra não dá para saber exatamente quanto. Mas mais do que os recursos naturais ou o tamanho da cidade, eu diria que hoje Kramatorsk, Pokrovsk e Sloviansk são os eixos que faltam para a Rússia consolidar suas posições, principalmente em Donetsk e Lugansk. São os principais objetivos. Por exemplo, a cidade de Pokrovsk, ela conta com ferrovias, com vias de comunicação e de transporte que conectam a outros centros militares. A Rússia vem tentando avançar durante muito tempo. Segundo a Ucrânia, nesse momento, existem 110 mil militares que estão posicionados para fazer uma nova ofensiva contra os ucranianos. E claro, se eles estão fazendo esses avanços, teoricamente não há algum tipo de chance de negociação, né? Não é isso que o Putin falou. O Putin, por exemplo, em uma conferência em Minsk, né, junto ao Alexander Lukashenko, colocou que já está mais do que na hora da terceira reunião, de mais uma reunião entre russos e ucranianos. Segundo Putin, o que ele deseja é um encontro com o Trump presencialmente e um encontro com os ucranianos, só que aí não presencialmente. O Umerov, por exemplo, né, que é o responsável ali pela defesa da Ucrânia, falou que a Ucrânia aceita desde que seja um encontro entre Putin e Zelensky. A Rússia fala que o encontro entre os dois só vai poder acontecer depois que alguns acordos prévios forem estabelecidos. A Rússia fala que, primeiro, tem que ter uma discussão entre os memorandos que foram apresentados pelos ucranianos e os memorandos apresentados pela Rússia, além também da troca de prisioneiros e também a troca de alguns corpos de soldados que faleceram, né, enfim, no meio à guerra entre Rússia e Ucrânia. Então é muito difícil saber, né, exatamente em qual Putin ou em qual momento do conflito acreditar.
com maior ataque e com concentração de mais de 100 mil militares para invadir, dominar uma cidade tão importante como Pokrovsk, o Putin quer mesmo fazer as negociações? Ou será que ele está atrasando o processo para algum tipo de... está enrolando, vamos colocar assim, o Ocidente, porque ainda quer mais objetivos militares? Na minha concepção, o Putin pararia por aí se a Ucrânia aceitasse que todos os territórios ocupados pela Rússia fossem continuar com os russos, e que a Ucrânia se comprometesse a não entrar para a OTAN e também convocar novas eleições, porque o Putin não reconhece a legitimidade do Zelensky enquanto presidente do país. Se isso vai acontecer, eu particularmente desconfio que não. E para finalizar, pessoal, 2 grandes desafios para o governo Trump. Primeiro, Elon Musk. Depois de toda aquela briga, sai do governo, acusa, né, de estar envolvido lá no caso do Epstein, enfim, né, um monte de coisas complicadas, vamos colocar assim. O Elon Musk voltou a fazer críticas, colocando que o plano econômico dos Estados Unidos, que já foi aprovado ali pela Câmara do país, The One Big Beautiful Bill, que é um processo, né, que isenta algumas empresas, isenta também de cobrança de impostos, né, e aumenta os gastos públicos em alguns setores, embora corte de outros, é um plano econômico fadado ao fracasso que vai fazer a população americana ficar escrava da dívida do país. Hoje os Estados Unidos têm cerca de 35 trilhões de dólares e o Elon Musk fala que o potencial é para aumentar mais de 5 trilhões de dólares da dívida pública. Se a dívida está alta, a inflação também está alta, a taxa de juros tem que ficar elevada, isso é a situação perfeita para o caos, para o endividamento geral. E aí você tem menos orçamento público para os Estados Unidos, vai ter que contrair mais dívida. Contraindo mais dívida, vai gerar mais inflação, vai gerar mais desconfiança do mercado, e pouco a pouco o dólar vai perdendo, teoricamente, segundo Elon Musk, claro, né, a sua relevância. Eu, particularmente, né, acho sim que o dólar ele tende a perder relevância com o futuro. É natural que isso aconteça, outras moedas vão surgindo. A China, os BRICS têm planos econômicos para que isso aconteça. O próprio Yuan, né, pode ser uma alternativa, uma moeda comum dos BRICS, aí, um sistema alternativo de pagamentos. Mas não acho que seja em tão curto prazo assim. Mas acho que sim, vai acontecer. E mesmo dentro dessa premissa, percebam que é uma figura importante como Elon Musk, voltando a fazer críticas ao governo Trump, falando que ele, em detrimento de indústrias do passado que vão ser protegidas pelas tarifas, pelas isenções, ele está comprometendo a competitividade dos Estados Unidos e as indústrias do futuro, que, claro, são as indústrias do Elon Musk, né? Claro que ele não é besta nem nada, e também quer vender ali o seu peixe, vamos colocar assim, e também dos seus parceiros do Vale do Silício. E além disso, cara, Nova York, que é a cidade mais importante dos Estados Unidos, teve a prévia dos democratas e um candidato, no mínimo, polêmico. A gente está falando, pessoal, de Zohran Mamdani, que é um jovem, tem ali pouco mais de seus 30 anos. Se você acha que isso não é jovem, hein, vou ficar ofendido com isso, eu com meus 35 anos aqui, tá bom? E ele fala... ele é de Uganda, ele se define como um socialista, ele também é islâmico e tem propostas muito ousadas, vamos colocar assim, para um país capitalista que se define como um dos pais do liberalismo, como por exemplo os Estados Unidos. Ele fala, por exemplo, de tarifa zero para ônibus, ele faz críticas ferrenhas, por exemplo, à guerra que vem acontecendo em Gaza, embora ele não se defina como um antissemita, ele até fala que ele vai aumentar em 800% os gastos públicos contra o crime de ódio em Nova York, inclusive contra judeus. Ele fala, por exemplo, que Nova York é muito cara e ela tem que ser mais acessível. Uma das suas propostas é sobretaxar, colocar tarifas maiores para moradores de áreas centrais, porque ele chama de bairros brancos, para que os bairros negros, os bairros periféricos, tenham menos impostos. Ele fala da criação, por exemplo, de supermercados municipais que vão ter isenção de impostos em alguns produtos voltado para a classe mais baixa. Ele fala de congelamento do valor dos aluguéis, por exemplo, a construção de várias unidades populares. Ele fala de mais impostos para a população mais rica, uma taxa mínima de 2% para a população mais rica de Nova York, para aumentar os tributos, aumentar também o imposto sobre as empresas. Isso pode ferir algumas leis federais, né, porque algumas leis, teoricamente, os impostos são só federais e não municipais. E fala também da proibição da entrada de agentes do Serviço de Imigração e Alfândega, já que Nova York foi construída por imigrantes, e a população tem que ser inocente até que se prova o contrário, e não culpada para ter que se provar inocente. Ou seja, eu diria que assim, é tudo que o governo Trump, que os republicanos mais detestam. E, de verdade, tá? Eu particularmente acho que não vai ser eleito, porque são propostas muito ousadas, né? Mas é uma figura importante que vai levantar um debate em Nova York, que é a cidade mais importante do país, e contestar alguns pontos importantes
do governo Trump. E aí, pessoal, acha que tem chance dele ser eleito? E se ele for eleito, vai ser o caos generalizado ali em Nova York? Ou vai fazer um bom governo? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.